Fala galera do EJA, espero que vocês estejam bem. Vamos aí dando continuidade na nossa aula, enquanto a gente não pode estar junto em sala de aula, tá? A gente vai ver agora os termos integrantes da oração, tá? Dá-se o nome de termos integrantes da oração, as palavras completam o sentido de adjetivos, de substantivos, de verbos e advérbios, tá? São eles objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva, tá? São esses termos que a gente vai ver. Vamos ver então o objeto direto, tá? Objeto direto é o nome que se dá ao complemento do verbo transitivo, que dispensa o uso da preposição. Então, se a gente tem um verbo transitivo, que é o verbo que precisa de complemento, e o complemento dele não se inicia com preposição, a gente tem o objeto direto. Vamos analisar os exemplos aí. Eles terminaram o trabalho. Terminar é um verbo. Quem termina, termina algo ou termina o que, né? Então a gente vê, não tem preposição na pergunta, o que não tem preposição nenhuma, porque o é artigo. Então, se não tem preposição na pergunta, não vai ter na resposta. O trabalho, que seria a resposta, é o complemento do verbo. Então, ele vai receber o nome de objeto, tá? E como não tem preposição, ele é chamado de objeto direto, tá? Ponha o livro sobre a mesa. Ponha é o verbo, é um verbo transitivo que ele precisa de complemento. Quem põe, põe o que, tá? Pois o que? O livro, né? Observa que não tem preposição na pergunta. O que não vai ter preposição. Então, se não tem na pergunta, não vai ter na resposta. Então, o livro é o objeto direto, que é o complemento do verbo ponha, sem preposição. Venha pegar seu lanche. Quem pega, pega o verbo, e quem pega, pega o quê? Pega algo, pega alguma coisa. Então, não tem preposição na pergunta. O que não vai ter preposição na pergunta. Então, se não tem preposição na pergunta, não vai ter, obviamente, na resposta. Então, seu lanche, que é a resposta, responde a pergunta pegar o que, tá? É o objeto direto. Tranquilinho. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, ele pede objeto direto, que é o complemento sem preposição. Só fazer a pergunta, verbo mais o que, tá? Seguindo, aí nós vamos ter alguns pronomes oblíquos, tá? Gravem esses pronomes oblíquos aí. O, a, os, as, tá? E suas variantes, que é lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, tá? São sempre objetos diretos, tá? Esses pronomes oblíquos, eles vão estar perto do verbo ou junto dele, tá? Vamos ver. Eu o encontrei na sala. Aí o verbo é encontrar. Encontrou quem? O. O está representando aí a pessoa que encontrou. Então, esse o está completando o sentido do verbo encontrar, tá? Olha a pergunta. Encontrei quem, né? O é a pessoa. Não tem preposição na pergunta, então não vai ter na resposta, tá? Vou chamá-lo. Seguindo, vou chamá-lo. Verbo chamar. Verbo chamar, ele é um verbo transitivo também, porque ele pede um complemento. Quem chama, chama quem, tá? Então, chamou quem? Olha a resposta. Lo. Lo é representação da pessoa que está chamando. Então, se não tem preposição na pergunta, que é chamar quem, não vai ter na resposta. Então, esse lo é objeto direto. Procuraram-no por toda parte. Observem aí. Verbo procurar. Quem procura, procura alguém. Ou procura o que, ou procura quem, né? Procurou quem? No. No é resposta, então, dessa pergunta. Então, ele é o complemento do verbo. Não tem preposição na pergunta, não vai ter na resposta. Ele é o objeto direto. Então, para resumir. O, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, quando completa o sentido de um verbo, só pode ser objeto direto, ok? Aí, seguindo, a gente vai ver o objeto indireto, que é o nome que se dá ao complemento do verbo transitivo que vem regido por preposição. Então, aqui vai ter preposição na pergunta e vai ter preposição na resposta. Não preciso de ajuda. Precisa é o verbo. Quem precisa, precisa de que ou de quem.
Olha a preposição já na pergunta. De que. Precisou de que? De ajuda. Então, se de ajuda está completando o sentido do verbo precisar, ele é o objeto indireto. Por que é indireto? Porque tem preposição para iniciar esse objeto, tá? Confio em você. Verbo confiar. Quem confia, confia em quem? Tá? Se aparecer a preposição em na pergunta, obviamente vai aparecer na resposta, em você. Então, em você está completando o sentido do verbo confiar, então ele é objeto indireto porque ele tem preposição. Gosto, seguindo, gosto de chocolate meio amargo. Quem gosta, gosta de quê? Olha a resposta, de chocolate. Apareceu preposição na pergunta e vai aparecer na resposta. O pensamento sempre é esse. Fez a pergunta, apareceu preposição, a resposta tem que ser iniciada com preposição. Então, de chocolate vai ser o objeto indireto, porque completa o sentido do verbo gostar, tá? Agora, os pronomes oblíquos, né? Vamos ver. Quando o objeto indireto é representado por um pronome oblíquo, a preposição não é expressa. A preposição está dentro do pronome oblíquo. Ó. Não lhe entreguei a correspondência. Quem entrega, entrega a alguém. Algo a alguém. Esse verbo é verbo transitivo direto e indireto. Eles pedem dois complementos. Entreguei o quê? A correspondência. Não tem preposição na pergunta, não vai ter na resposta. Então, a correspondência seria o objeto direto. Agora, a quem entregou? Esse a na frente do quem sempre vai ser preposição. A resposta seria a ele. Mas aí na minha oração, quem está representando o a ele é esse pronome oblíquo lhe. Então, a gente diz que esse lhe, ele tem introduzido nele uma preposição, tá? Então, esse lhe vai ser o objeto indireto. Digo-lhe que isso é verdade. Quem diz algo a quem. Olha lá. A quem, esse a na frente do quem sempre é a preposição. Disse a quem? A você, a ela, a ele, né? E quem está representando o pronome oblíquo lhe, que tem a preposição embutida. Então, lhe é o objeto indireto. Convido-lhe para a festa italiana. Quem convida, convida a alguém, tá? Então, a quem convidou? Olha o a novamente na frente do quem, e esse a sendo preposição, a ele ou a ela, e por aí vai. Então, lhe está representando. Sempre, tá? Os pronomes oblíquos que quando aparecerem lhe, lhes, lho, lhá, são sempre objetos indiretos, desde que complemente o sentido do verbo transitivo indireto, tá? Seguindo aí a gente vai ter o complemento nominal. Vai completar agora o nome, tá? Dá-se o nome de complemento nominal ao termo que especifica o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, se completou o sentido do substantivo, ou do adjetivo, ou do advérbio, aí a gente vai ver que é complemento nominal. E um outro detalhe, o complemento nominal sempre vai ser um termo preposicionado, sempre vai ser um termo que tem uma preposição na frente. Vamos lá. Ele parece ter ódio do rapaz. Olha aí, ódio, né? Ódio é um nome de um sentimento. Só que quem tem ódio de quem? Ódio já é um termo que pede um complemento, tá? Ódio de quem? Do rapaz. Apareceu preposição na pergunta, vai aparecer na resposta. Esse do rapaz está completando o sentido de um substantivo, que é o ódio. Então, esse do rapaz tem que ser complemento nominal. Ele estava consciente de tudo. Olha lá, vamos analisar. O verbo estava, consciente é o que é um estado que ele está. Então a gente pode dizer que é um adjetivo, é uma característica dela, né? Que ela que estava consciente. Então, se é uma característica, é um adjetivo. Só que quem está consciente de alguma coisa. Então, consciente é um adjetivo que pede um complemento. Olha a resposta. Consciente de quê? De tudo. Essa aí é a resposta, tá? Apareceu preposição na pergunta, vai ter na resposta, só que esse de tudo está completando o sentido desse adjetivo. Então, se completa o sentido de adjetivo e é um termo preposicionado, é complemento nominal.
Continuando, nada faremos relativamente a esse caso. Olha lá. A esse caso, ele está se referindo a relativamente, tá? Que é um advérbio. Já vou dar uma diquinha aqui. Toda palavra terminada em mente é advérbio, tá? Relativamente a quê? Relativamente é um termo que pede um complemento. Olha a pergunta. Relativamente a quê ou relativamente a quem? Apareceu o a na frente do quem, então esse a é a preposição. Preposição na pergunta tem que ter na resposta. A esse caso seria a resposta. Então, se é esse caso é um termo preposicionado e está completando o sentido de advérbio, que é relativamente, então é complemento nominal. Então, para resumir, complemento nominal completa o sentido do substantivo, do adjetivo e do advérbio e sempre vai ser um termo preposicionado. Para a gente finalizar, o último termo integrante da oração é o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o elemento da frase que pratica a ação expressa pelo verbo quando este se apresenta na voz passiva. Depois a gente vai ver essa aula de voz passiva. Só vou dar aqui, que é um outro momento. Tá? Só para a gente ter noção. Voz passiva sempre vai ser quando o sujeito da oração não pratica a ação do verbo. Quem vai praticar vai ser o agente da passiva, tá? Olha lá, vamos no exemplo. A lição foi feita pelo aluno. O que foi feita pelo aluno? Estou fazendo a pergunta para achar meu sujeito. A lição, obtive a resposta. Agora analise o contexto. Esse a lição, ele está fazendo, alguém está fazendo ele. Aí a resposta que eu tenho é que alguém está fazendo a lição. Ou seja, o sujeito está recebendo a ação. Ele é chamado de paciente. Então, se o sujeito recebe a ação, a gente diz que a voz do verbo é a voz passiva, tá? E quem está praticando essa ação aí? É o aluno. É o aluno que está fazendo a ação. Então, o aluno não está no sujeito. Então, se o aluno está fazendo essa ação, ele tem que ser o agente da passiva. Uma outra característica do agente da passiva. Ele vai sempre vir com as preposições por, pelo ou pela, tá? Por, pelo, pela. E alguns contextos vêm com a preposição de. Só que a gente tem que perceber, para a gente achar o agente da passiva, que o sujeito não pratica ação. Beleza? O sujeito ele não vai praticar ação e vai ser então o agente da passiva que vai praticar essa ação do verbo. Continuando. O antigo prédio foi destruído pelo fogo. Verbo foi destruído. Vamos achar o sujeito. O que foi destruído pelo fogo? O antigo prédio. Será que esse sujeito está praticando ou recebendo ação? Vamos analisar. O antigo prédio, ele destrói ou ele está sendo destruído? No contexto diz que ele está sendo destruído. Então ele está sofrendo ação. Ele é um sujeito paciente. Então esse verbo está na voz passiva, tá? Então vamos analisar quem está praticando ação. Pelo fogo, é o fogo que está destruindo. Então, se o fogo está destruindo e eu determinei que o sujeito sofre ação e a voz é passiva e está iniciada pela preposição pelo, esse pelo fogo, então, é o agente da passiva, tá? Continuando. A carta lhe foi enviada por mim. Verbo, foi enviada. Vamos achar o sujeito. O que foi enviada por mim? A carta. Esse é o sujeito da oração. Vamos ver se o sujeito pratica ou recebe essa ação do verbo. A carta está enviando ou está sendo enviada? Está sendo enviada. Então, esse sujeito está recebendo ação verbal, ação do verbo. Então, ele é um sujeito paciente, é um sujeito que sofre ação e a voz é passiva, tá? Então, tem que ter algum elemento que pratique ação. Quem que está enviando a carta? O mim, né? Seria o termo mim. Então, se esse termo mim está praticando a ação do verbo, né, na voz passiva e tem a preposição por na frente, esse por mim é o meu agente da passiva. Ele está agindo a ação do verbo, está agindo na ação do verbo, ok? Então, galera, espero que tenham gostado. Esse aí foram os termos integrantes. Vamos praticar um pouco para a gente solucionar dúvidas, tá? Faça os exercícios. Um abraço a todos.